João, o que eu não estou te ouvindo em ponto nem na vírgula. Não estou te ouvindo nem no ponto e nem na vírgula. Se tivesse ouvido, já tinha respondido. D'Artagnan, o senador Ciro Nogueira já está aqui para falar com a gente, tá bom? Bom, vamos falar com o senador Ciro Nogueira, com o maior prazer e carinho, sempre um representante da República, um político influente no Brasil. Ô João, quando você vê que eu não atendo, passa o recado aqui pelo celular, que dificilmente eu vejo, mas o ponto não estava funcionando. Senador Ciro Nogueira, a volta do Bolsonaro está na pauta do dia e a gente quer saber que Bolsonaro que voltou. Se é o que foi ou se é um Bolsonaro mais tranquilo, mais calmo. Eu disse aqui no meu comentário, se o Bolsonaro fizer uma oposição como deve ser feita, né? Como ele diz, dentro das 4 linhas, ele é naturalmente o candidato mais forte que a direita tem, que o centro tem, para voltar à presidência da República, para disputar com o Lula, ou quem quer que seja. O Lula diz que não quer reeleição, mas outro dia admitiu que pode ser reeleito e tal. Não sei se teria saúde para isso. Mas o único cara da direita e do centro que eu vejo hoje capaz de disputar a presidência é o Bolsonaro de novo. Tá? Agora depende de que Bolsonaro voltou. Se voltou aquele Bolsonaro encrenqueiro, querendo dar porrada em todo mundo e tal, o Brasil já está desestabilizado. O que a gente menos precisa é de polarização, é de calma, paz e tranquilidade. Aí eu disse que, olha, se o Bolsonaro for no mínimo inteligente, ele pode voltar à presidência da República sem golpe, sem coisa nenhuma, pela via democrática onde ele foi eleito. Mesmo porque se fosse com golpe, ele nunca seria presidente. Ele é capitão. O vice dele é que seria o presidente, o tal de Mourão na época. Não é verdade? Se fosse dentro de um regime militar, por questão de hierarquia. Então, se o Bolsonaro tiver inteligência, ele pode ser presidente de novo. Agora, se ele vier com briga, com discussão, com rolo todo dia, aí vai ser difícil. E qual é o presidente que está aí hoje, na sua opinião? Ciro, é um prazer falar com você, você que é uma das maiores mentes políticas desse país. Tem cara que gosta, tem cara que não gosta, mas é assim que a gente funciona. E é melhor ainda quando você desagrada todo mundo. Quando ninguém gosta, porque você está certo. Bom dia, Ciro. Bom dia, D'Artagnan. Acho que no meu currículo você só esqueceu de citar que eu sou um dos seus maiores fãs. É um prazer muito grande estar aqui com você. Obrigado e a recíproco. Você é um grande articulista político. Que bom. Pode ter certeza que o presidente que está voltando é um presidente que vem para ajudar o país, para apontar os rumos corretos, que vai lutar para que o seu legado, tudo que foi feito nos últimos 4 anos, os avanços não caiam em retrocesso por medidas que não venham para ajudar o nosso país. Eu tenho conversado, o presidente está muito tranquilo, muito feliz de estar voltado. Acho que ele merecia e precisava desse tempo sabático lá, fora do Brasil, para descansar da sua luta, da sua trajetória, mas pode ter certeza que vai ser um presidente que vai vir com esse espírito, tá certo? Um espírito de corrigir rumos. Existe uma preocupação muito grande no nosso país com a nossa situação econômica, a falta de instabilidade, grande parte dessa instabilidade, D'Artagnan, ocasionada por declarações do próprio governo, tá certo? Porque se você falava antigamente que o presidente Bolsonaro tinha algumas declarações fora do contexto, mas essas declarações não mexiam com a vida das pessoas, não derrubavam a bolsa, não gerava aumento do dólar. Agora não, nós temos um presidente que tudo que fala, e alguns ministros ou até presidente de partido dos trabalhadores, que falam derruba a bolsa. Hoje nós temos aqui, D'Artagnan, um custo para a população brasileira que eu chamo de custo Lula, que está pagando R$1 a mais no dólar, que hoje tudo é dolarizado, o feijão, o arroz, a gasolina, por conta dessa instabilidade do ministro, do presidente da República. Já era na época do Bolsonaro. E o Bolsonaro não derrubava a bolsa, ele derrubava o mundo. Exatamente. Ele estava o mundo inteiro contra nós. Ele precisa ser mais calmo. Não afetava. O Lula, você vê uma frase que o Lula falou, contra o Moro, arrebentou com o Lula. Sorte para ele que o Moro foi bem idiota a responder de uma maneira absurda também. E aí uma força anulou a outra, mas eu acho que você tem razão. O cara que está na função de presidente, ele tem que manter, como disse o Fernando Henrique, quem é que falou o Fernando Henrique? A liturgia do cargo.
E até o Bolsonaro, liturgia, não, não pode, é isso mesmo, tem que manter a liturgia do cargo. Quanto menos o cara falar, melhor. Agora, quando É falar, verdade. ter tranquilidade, ter paz e não ficar querendo guerrear todo dia. O Lula estava indo para o mesmo caminho e espero que ele pare com isso. Eu não estou falando só do Bolsonaro, que o Lula também não venha para o confronto com o presidente Bolsonaro, porque esse país aqui não precisa disso. Nós precisamos de paz. Quanto ao mercado financeiro, esse presidente do Banco Central acha que ele é presidente do mundo. Ele goza vocês parlamentares quando diz que vou manter juros de 14%, pode piorar. Você acha que tem cabimento uma coisa dessa? Que empresário que vai investir e vai contratar alguém? Eu não sei, esse cara tinha que ser demitido. É um brincalhão esse cara também. Então, a palavra presidente do Banco Central é importantíssima. Agora, presidente da República é mais ainda, você tem razão. Não é porque o Bolsonaro falava bobagem que o Lula vai começar a falar bobagem também. Tem que manter a liturgia do cargo. A liturgia do cargo é o cara ser presidente e se dar o respeito de não sair ofendendo ninguém. Ninguém pode, mesmo o presidente da República, sair ofendendo quem quer que seja, brigando com poderes e daí por diante. O Bolsonaro é um cara difícil. Pelo jeito o Lula está ficando também. Não pode. Nós precisamos ter paz aqui. Como é que nós vamos desenvolver o país se a gente não tiver paz? E você, se não foi o principal, foi um dos principais caras que seguraram a onda do país, que estava caindo de uma crise de governabilidade perto mesmo de golpe ou coisa parecida. Foi você quem segurou o Bolsonaro muitas vezes e em muitos casos a República deve muito a você por isso. Se deixasse o Bolsonaro desenfreado do jeito que ele estava, o Brasil estava perdido. Precisa aparecer alguém igual a você para segurar o Lula também, porque senão nós estamos perdidos. Agora, se os dois tiverem descarrilhados, como os três da CCR, aí nós estamos perdidos. Aí o Brasil sai do trilho. É isso que nós queremos. Eu tenho certeza, tanto que nós queremos um presidente, eu não torço contra o presidente Lula, dentro do avião, eu considero ele o piloto. Eu não sou daqueles que ficam torcendo contra o país. Eu faço oposição a esse governo, vou fazer. É um governo que eu não acredito, é um governo que está trazendo instabilidade ao país. Um governo que o ministro da Casa Civil, que me sucedeu, chega e diz, vai ter fila de quebradeira no varejo. Meu Deus do céu. Já é um setor que você está vendo aí hoje, quebrou mais uma empresa. Em vez de nós trazermos estabilidade, ajudarmos as empresas que estão hoje gerando emprego e renda no nosso país, nós estamos criando mais instabilidade. Então, esse tipo de comportamento que eu vou combater e peço equilíbrio às pessoas que estão à frente do governo agora. E quero dizer para você, eu não vou fazer oposição ao país, vou fazer oposição a este governo, que é um governo que até agora só pensa em gastar. Eu disse outro dia, Datena, o Lula é um piloto de 737, você voou muito na VASP, fazendo a cobertura de esporte, do 737 muito. Super 200, é um grande piloto. É um grande piloto. Só que agora ele está comandando um A380. E aí ele não está sabendo mexer nos manuais, já colocou o copiloto ali meio para fora, isolou, que é o Alckmin, que é um piloto experiente. Então nós estamos com um problema sério, porque eu estou considerando que o nosso avião, o Lula desligou o GPS, uma hora vai faltar combustível. E você que já voou muito de avião, você sabe que o avião, quando acaba o combustível, não é um bom presságio, não acontece boa coisa, não. Bom, Ciro, você teve um encontro com o presidente Jair Bolsonaro hoje, parece que tinha muita gente lotando lá o aeroporto para receber o Bolsonaro. Verdade. Você teve um encontro com ele? Você saiu de um encontro com ele agora? Como é que está o presidente? Não, está muito bem. Eu não pude conversar ainda com ele. Eu converso muito por telefone com ele. Hoje foi só abraçá-lo, dar as boas-vindas. O Calumano foi impressionante, a loucura, porque Brasília hoje foi fechada de uma forma, acho que por conta das confusões que tiveram no passado, as autoridades exageraram hoje. Ninguém conseguiu chegar ao aeroporto, né? A população foi uma loucura. E lá no hotel, as pessoas querendo chegar, mas não conseguiu se aproximar. Mas o presidente está muito bem, muito tranquilo. Hoje ele deve tirar o dia para descansar aí com a dona Michele. E depois nós vamos começar a percorrer o país. Mas nesse espírito aí que você está falando. Eu tenho certeza que você, com as suas declarações, com as suas orientações, é uma pessoa que vai trazer um foco do que realmente
A população quer do nosso ex-presidente que eles tenham o equilíbrio necessário, que fale o que a população precisa, o que interessa mesmo para a população, que é a vida, o custo de vida, a geração de emprego e renda, dar esperança e dar nortear, né? Porque a grande maioria da população das 5 regiões no nosso país, o presidente, em 4 votou a favor do presidente Bolsonaro. Então ele é uma grande líder. Nós nunca tivemos um líder que saiu com 48% dos votos, 48,1% dos votos. Então isso é muito forte. E se tivesse uma eleição hoje, eu não tenho dúvida que ele já estaria na frente. É Por conta da nisso que ele falta quer de acreditar. esperança do povo. É nisso que, Não, mas pode o ter Bolsonaro tem que acreditar. O Bolsonaro tem que acreditar nisso, que ele tem potencial para voltar à presidência da República. Datena, Tem idade, se não tem, fosse tem isso, capacidade. não estava se falando. Porque você falou uma coisa séria. Eu não sei não se a eleição fosse hoje. Porque ele era governo, e governo sempre leva ferro numas eleições. Ele perdeu por 2 milhões de votos. Eu não sei hoje. E quem é governo é o Lula. Então você tem razão. Mas é nisso que ele tem que acreditar. Queria saber como é que vai ser feita essa viagem pelo país e como é que vão ser agendados os encontros. Serão públicos? Serão reservados a princípio? Enfim, como é que vai ser feito isso e a partir de quando? Datena, nós temos 2 grandes líderes populares no nosso país, o presidente Bolsonaro e o presidente Lula. Só que o único líder que tem coragem de enfrentar hoje o povo chama-se Bolsonaro. O presidente Lula ou vai para o Nordeste ou vai lá ver índio lá em Roraima. Ele não vai para o meio do povo. Veja aí como foi que ele foi recebido no enterro do Pelé. Ele não vai para o meio do povo porque ele não tem mais essa empatia. É um homem hoje que isso aí até, eu tenho certeza, que cria uma frustração muito grande no presidente Lula, porque ele sempre foi um homem muito popular, um homem, né, do contato pessoal, e hoje ele está dentro de um cercadinho. Né? As pessoas não têm evitado o contato pessoal do presidente Lula. Para o Bolsonaro, não. Vai percorrer o país, tendo contato, lógico, com cuidado com a sua segurança, mas tendo contato popular, porque ele vai, onde ele for, vai ser muito bem recebido. E eu quero, em breve, levar ele lá no meu Piauí. Bom, a partir de quando começam essas viagens? Já está definido? Já está traçado o plano? Que a gente vai sentar, nós vamos sentar com ele, né, durante essa semana aí e fazer um cronograma. Eu acho salutar. Ele tem que ter agora o retorno, né? Conhecer a casa nova que ele vai morar, montar a sua estrutura de assessoria, para que ele possa viajar com consistência, com dados, com os números, o que o povo quer escutar e orientações corretas para o futuro do nosso país. Falou-se da ex-primeira-dama Michele e agora, ultimamente, do Eduardo Bolsonaro, que é sempre muito bem votado, né? Já tem experiência política capazes de substituir o presidente Jair Bolsonaro em caso dele se tornar inelegível, coisa parecida. Mas, via de regra, hoje o grande líder mesmo da direita continua sendo o Bolsonaro. Me parece que isso é inquestionável, né? Eu não tenho dúvida, mas nós temos outros grandes nomes. A primeira-dama Michele é um nome hoje que tem uma representatividade muito grande. Eu digo para que ela pode escolher um dos 27 estados para se eleger senadora, ela pode ser vice-presidente da República. Mas nós temos outros grandes nomes, porque o Bolsonaro, ao contrário do Lula, ele criou novas lideranças. Você vê Tarcísio, você vê Tereza Cristina, você vê o Rogério, são pessoas aí pelo país afora. Quantos senadores ele não elegeu aí no país? Então é um homem muito forte. Eu não tenho dúvida que qualquer candidato apoiado pelo Bolsonaro, se ele não quiser disputar a eleição de presidente, terá muita força. Aí a pessoa, Datena, candidato a presidente da República com apoio do Bolsonaro, é imbatível. Então tem muita coisa ainda para acontecer no nosso país. Bom, eu queria dizer que eu não tenho vontade nenhuma de ser candidato a presidente da República, porque eu fui, estava com 10% da pesquisa, me passaram uma rasteira monstro. O cara vai, toma vinho comigo, aperta minha mão, depois me passa uma rasteira. Bem-vindo à política, Datenão. Só que eu sou o seguinte, eu não dependo da política, a não ser com o desejo de ajudar o povo, como político depende. Tem político que engole sapo, porque depende, quer ser candidato a qualquer custo, mesmo que seja ferrado. Se o cara me ferrar, eu largo na mão, no meio do caminho. Como já larguei vários deles com cara de besta. Entendeu? E se eu for candidato de novo e me dobrarem de novo, eu largo na mão no meio do caminho. Não me adianta me oferecer dinheiro,
Dinheiro não me compra. Um dia um cara falou assim para mim, o perigo seu, ô Datena, é que você não tem preço. Eu não tenho mesmo. Não adianta vir me comprar que eu denuncio. Eu tenho certeza Como já disso. fiz algumas vezes. Eu sou seu fã. Pronto, acabou. Grana não é comigo. Então, me dobrou, fica no meio do caminho. Ah, mas é a quinta vez que o cara tenta. Eu tô que nem o Diógenes lá na Grécia Antiga. Estou procurando achar gente honesta com uma lanterna. Se eu não achar, também que se ferre. Caio fora. Bom, mas como grande articulista político, até que ponto esse caso das joias alterou a imagem do Bolsonaro? Ele vai. Tudo que acontece com o ex-presidente é significativo. Agora com o Bolsonaro é diferente, porque é o Bolsonaro e ex-presidente. É diferente. Tá? E ele vai prestar depoimento agora na Polícia Federal, tem processos contra ele na Justiça. Então o caminho dele é um caminho difícil. Vão querer parar o Bolsonaro, você não tem a dúvida. Eu não tenho a dúvida, porque o cara ainda continua sendo um líder disparado aí perto dos líderes que nós temos. Isso arranhou a imagem do presidente, esse negócio dessas joias ou não? Tentou se criar uma narrativa contra a imagem do presidente. Mas, olha, que foi o que eu falei naquele dia. O presidente não tem atitude, não tem cara, não tem jeito de pessoa que desvia recurso público. A população conhece o presidente Bolsonaro, um homem simples, um homem que escolheu o dia de voltar para o nosso país, no dia que tivesse a passagem mais barata de econômica. Então, um homem do povo, uma pessoa que as pessoas disse não cola para o presidente, não adianta. A narrativa. Poxa, o pessoal fica falando, por que não foram atrás dos 12 containers de coisa que o Lula levou do palácio quando saiu de lá? Ninguém vai atrás disso, mas quer criar essa narrativa contra o presidente. Mas isso não cola. Isso aí é cortina de fumaça para tentar esconder os problemas do país e tentar atingir a honra de um homem honrado. Ciro, de verdade, né? Você que é um político experiente, repito, um ótimo articulista político, sempre foi, salvou o país de uma crise terrível. Um dos que salvaram foi você. Porque o Bolsonaro estava soltando míssil para todo. Parecia aquele baixinho coreano lá que solta míssil toda hora. E o Bolsonaro estava enlouquecido, soltando míssil para todo lado. Você é quem baixou a bola do governo e fez com que o Brasil continuasse sustentável e governável até as eleições e quase que o Bolsonaro ganha as eleições. O que você acha do contexto do Brasil hoje? A volta do Bolsonaro, o que significa para esse contexto político? Se pode ajudar ou atrapalhar? Se o presidente Lula consegue driblar vamos dizer assim, o humor do Congresso Nacional, consegue fazer maioria dentro do Congresso Nacional, mesmo porque se não fizer nesse parlamentarismo disfarçado, não tem como governar o Brasil. Então, nessas questões, eu confio muito na sua sensibilidade política. E como é que você analisa esse contexto, independente de ideologia? Não é questão ideológica, não, direita, esquerda, centro, não é isso não. É saber se o país tem condição de ter governabilidade e sair desse buraco que está hoje numa situação mais difícil. Porque nós estamos quebrados, mas as grandes economias das quais nós dependemos também estão. Matheus, eu tenho muito orgulho do papel que estive no governo. Eu acho que eu tentei dar o meu melhor. Tenho uma lealdade total. E deve ter mesmo. Você deve ter mesmo, viu? Pode ter. Obrigado. Eu tenho muito orgulho de ter estado ao lado por tudo que nós fizemos nesse país, nesse momento tão difícil da humanidade, não foi só do Brasil. O período que a gente viu da pandemia, guerras, situações muito difíceis, principalmente para as pessoas mais pobres no nosso país. Eu acho que o atual governo, o grande problema do atual governo é que o presidente Lula, como eu te falei, é uma pessoa hoje meio frustrada, é um homem que tem 20% do poder que tinha naquele primeiro governo, e falta a ele alguém com estatura do lado dele para comandar esse processo. O Lula gosta muito ali do oba-oba, mas do dia a dia tinha que ter alguém, e ele tinha nos outros governos, que eram nas pessoas do Zé Disseu e do Palocci, que tocavam o governo para ele. E nesse governo, parece que as pessoas que estão lá, já começou, se for uma disputa para daqui a 4 anos, vários candidatos a presidente, a grande maioria querendo derrubar o ministro
da Fazenda, querendo ocupar o lugar dele. Então, esse governo é um governo hoje com problema. Eu acho que por isso que o Lula falou que pode ser candidato à reeleição para ver se diminui a bola desses pretensos candidatos, porque criou uma disputa e isso está causando uma instabilidade muito grande no nosso país. Uma instabilidade muito grande. Ministros querendo aparecer mais do que o outro, pessoas que querem falar, o mercadante querendo derrubar o Haddad, fulano querendo... É uma situação complicada nesse atual governo, que se o presidente da República não demonstrar autoridade agora e enquadrar essas pessoas, não tem como isso dar certo. E eu não volto a dizer, eu não estou torcendo contra, não. Estou preocupado com as pessoas, principalmente as pessoas mais carentes hoje, as pessoas que estão sem emprego, sem perspectiva, e que estão hoje olhando, meu Deus, cadê a picanha? Cadê a cervejinha? Então é complicado, né? Que foi prometido, porque o Lula prometeu ser melhor do que aquele Lula do passado, e ele está sendo muito pior. E isso está criando uma frustração muito grande na população. Hoje, naturalmente, o grande candidato à presidência em 2026, representando o centro-direita, é o Bolsonaro? É sim, se ele puder ser candidato e tivesse a disposição, e precisa ter disposição. O presidente Bolsonaro, eu convivi ali no silêncio do poder, no isolamento do poder, ele muito angustiado, não é fácil. Quantas vezes o presidente se emocionar, aquela fortaleza que a gente via lá fora, e lá dentro ele se emocionava, as tristezas, que a injustiça, às vezes, contra os homens públicos acontece. Não sei se ele vai querer ser candidato, não, sinceramente. Mas se ele vier, é o número 1. Mas se ele não vier, ele vai escolher o nosso candidato. Eu coloco aí o governador Tarcísio, o Zema, a Tereza, o Ratinho, tá certo? São pessoas que podem ser candidatas e receber esse apoio. E pessoas que, às vezes, vão ter um papel decisivo no futuro desse país, porque vão ter o apoio do presidente Bolsonaro, não vão ter a rejeição que ele tem, né, que tem hoje, porque hoje no país os maiores eleitores é o antipetismo e o antibolsonarismo. Então, quem incorporar isso vai ter sucesso na vitória numa eleição em 26, com certeza. Você vai ver o que vai acontecer, Datena, na eleição municipal, o arraso que vai ser contra o Partido dos Trabalhadores. Você vai ver a quantidade de prefeitos que o centro e a centro-direita vai eleger no nosso país, graças a Deus. Bom, vamos esperar para ver, mas eu confio muito na sua capacidade de observação política. Você é um cara muito centrado, independente de ideologia. A gente precisa de gente centrada nesse país, porque se não houver tranquilidade no meio da tempestade por parte dos capitães, o navio afunda. Então é preciso ter tranquilidade para passar por essa tempestade terrível que o Brasil atravessa de um oceano da globalização também muito revolto. Então vamos esperar que a gente consiga passar por isso e do outro lado a gente saia melhor. Ciro, foi um prazer enorme falar contigo. Casa aberta, porta aberta, sempre à sua disposição. Tá certo? Você não tem ideia da minha alegria de sempre estar com você, meu amigo. Um grande abraço. Alegria.